Eu quero que vocês acompanhem esse vídeo aqui do final de semana, um ataque americano a um barco alegadamente ligado ao narcotráfico. Vamos conferir. Aí está então, vocês acompanham comigo. Removido o sigilo, um ataque no final de semana a uma embarcação associada a um cartel que foi designado como organização terrorista estrangeira. Os Estados Unidos passaram a realizar ataques militares consistentemente contra cartéis na América Latina no novo mandato de Donald Trump, o que até foi descrito por autoridades americanas como um conflito militar não internacional ou contra agentes não estatais. Isso tem a ver, claro, com promessas da campanha de Trump de lidar com imigração ilegal, narcotráfico e mesmo com as alianças entre cartéis criminosos e e adversários americanos. O exemplo mais notório, claro, Tren de Aragua, o cartel de Los Soles e a ditadura de Nicolás Maduro, diretamente conectada a Irã, China e Rússia. Em uma estimativa do compilado de dados divulgados pelo Comando Sul dos Estados Unidos à parte das Forças Armadas que lida com esses ataques como os que a gente viu nesse vídeo, foram 52, com cerca de 180 baixas de supostos faccionados de cartéis. Agora, no centro do debate público, a possibilidade de que organizações criminosas brasileiras possam receber o mesmo tipo de tratamento. A gente tem aqui Amanda Robertson, ela é porta-voz em português do Departamento de Estado da Diplomacia Americana. Esse é um vídeo divulgado ontem pelos Estados Unidos, pela diplomacia do país, falando sobre organizações criminosas nas Américas. Vídeo em português divulgado no nosso idioma. Confira. Seus métodos não são apenas criminosos, são terroristas. E é por isso que os Estados Unidos designam certos cartéis como organizações terroristas estrangeiras. Essa designação não é apenas um rótulo, é uma ferramenta poderosa que bloqueia seus ativos, proíbe pessoas sujeitas à justiça dos Estados Unidos de realizar negócios com eles e tipifica como crime o ato de lhes prestar apoio. Bom, não fica só nessas consequências. No caso dos cartéis venezuelanos, mexicanos e outros, a designação também abriu caminho para uso de força e cooperação de inteligência. Aí ela conclui o pronunciamento instando os parceiros na região a fazer o mesmo. Incentivamos nossos parceiros em todo o mundo a adotar medidas semelhantes. Ao designar os cartéis como organizações terroristas, salvaguardamos nossas comunidades, apoiamos o comércio legítimo e fortalecemos a segurança do hemisfério. Numa breve retrospectiva, a coisa veio à tona no ano passado, nessa matéria aqui ao lado. Ali o Brasil rejeitou um pedido para classificar o primeiro comando da capital, o PCC, e o Comando Vermelho, CV, como terroristas. Segundo o secretário Mário Sarrubo disse a Reuters, tinha o David Gamble aqui então, na época, uma autoridade americana que veio fazer uma consulta sobre isso. Agora, novamente, não só pelo vídeo, mas por outras questões, esse debate tem ganhado tração. Vou passar com vocês por algumas das manchetes vindo à tona em coisa dos últimos 45 dias sobre o assunto. No início de março, a gente teve aqui passando uma apuração de Mariana Sanches, do UOL, dizendo que a designação era iminente e que o chanceler Mauro Vieira chegou a conversar com Rubio para tentar barrar essa possibilidade. Aqui está então a matéria. Na sequência, Fê, você passa comigo. No sábado, o Metrópolis relatou que o presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, foi informado pelos Estados Unidos da intenção de efetuar a designação, com a Polícia Federal enviando na sequência um ofício ao Ministério da Justiça, onde negava a tese de terrorismo ser aplicável como um rótulo a essas organizações. Aí a resposta era de que as facções criminosas eram focadas na obtenção de lucro e não em coação social ou coação do governo, ou focada em questão xenofóbica, segmentação étnica e por aí vai de outras formas. Um dia antes, questionado na sexta-feira, em meio à viagem em Washington, o ministro da Fazenda, Dário Durigan, também disse que discordava da classificação. A coisa repercutiu não só na imprensa brasileira, mas na americana. Na sequência aqui você vê uma reportagem do Wall Street Journal, que explorava o assunto nessa semana e apresentava em mais detalhes ao público americano a questão. A discussão tem uma série de nuances, é claro, quando a gente passa pelo mérito. As cenas que beiravam a guerra no Rio de Janeiro em outubro de 2025, implicando o controle territorial pelo Comando Vermelho, ou quase 20 anos antes, na crise de 2006, envolvendo o primeiro comando da capital, possuíam traços de organizações terroristas para embasar a classificação. Controle territorial dessa forma e coação social seriam certamente uma questão ali presente. Claro que definir algo como terrorista é uma classificação que pode ser evasiva, no sentido de diferentes pessoas terem diferentes formas de usar o rótulo.
Mas quando a gente fala até de influência no sistema financeiro, a Operação Carbono Oculto da Polícia Federal também ia mostrar uma articulação vertical, transversal, de organizações criminosas penetrando o sistema financeiro. Mais incidentes do tipo ao longo dos anos também corroborariam, em tese, essa classificação. Ao mesmo tempo, a atuação dessas organizações criminosas, como as próprias autoridades brasileiras relatam, inclui tráfico internacional de drogas, que coloca o PCC e o CV na cadeia de contatos de outras organizações que já são designadas como terroristas pelos Estados Unidos. A negativa, entretanto, do governo também faz sentido da perspectiva da administração. Quer dizer, os impactos poderiam pesar sobre o turismo, investimento estrangeiro e outros setores. Também poderia significar consequências caso, como consistentemente se especula, as autoridades brasileiras pudessem estar envolvidas com o crime organizado. Uma especulação consistente, mas claro, reportagens anteriormente podem dar base para isso. Aqui eu tenho com vocês a regulação do Departamento de Estado sobre o assunto. Vamos lá, você acompanha aqui, é uma série de teses e o texto é longo, mas eu resumo. Isso abriria caminho para sanções sobre organizações financeiras que estariam movimentando os fundos de organizações criminosas brasileiras. Um negócio que, como a gente viu com a Operação Carbono Oculto, quer dizer, poder-se incluir aí organizações que têm também atividade nos Estados Unidos. A cascata em dominó de sanções financeiras poderia ser um negócio pujante. E isso também ajuda a explicar a lógica de que, enquanto o Brasil buscou dar sinais de cooperação em segurança pública, evitou uma designação completa de, aspas, terrorismo. O momento também é delicado quando a gente fala de Polícia Federal e cooperação internacional. As narrativas destoavam quando se fala do caso de Alexandre Ramagem, que a gente cobriu aqui ontem. E, afinal de contas, o diretor da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, também falou hoje, ao discutir com a Globo News, que as credenciais haviam sido revogadas de um policial americano aqui em cooperação com a PF, em caso recíproco do que aconteceu ontem no caso Ramagem, com então o descredenciamento de uma autoridade brasileira que atuava em Miami em concerto com as autoridades americanas. Por outro lado, a gente pode expandir isso para um escopo internacional com mais consequências. Claro que o assunto é internacional por natureza, mas você vai entender o que eu quero dizer. Aqui a gente tem uma entrevista do presidente do Paraguai, Santiago Peña. A nossa apuração resgatou essa entrevista em março, feita pelo presidente paraguaio com valor econômico. Ele lidera um país que está com ampla atuação do PCC presente e apoiou a designação desses grupos. A gente pega esse gancho para ato contínuo tratar do seguinte: o Paraguai aprovou, pouco depois até que o Santiago Peña deu essa entrevista para o Valor, um acordo de estado de forças. Basicamente é uma regulação que abre caminho para a presença de tropas americanas no país. Não significa agora uma base militar e a presença de tropas não existe lá de forma contínua agora. Entretanto, esse acordo do estado de forças, ou SOFA, como se diz em inglês, o acrônimo é mais gentil do que o que ele significa de fato, é um acordo militar. Mas o Status of Force Agreement dá a estrutura jurídica para que eventualmente haja presença militar americana ali, regulando sobre coisas como o que acontece se, por exemplo, um soldado americano está circulando e tem incidência A ou incidência B. Abre caminho para isso. A sequência lógica das implicações é que, em havendo presença militar americana na Tríplice Fronteira, onde há ampla atuação do primeiro comando da capital, com a designação de uma FTO, Organização Terrorista Estrangeira, como se diz na sigla em inglês, poderia abrir caminho para uso de força ou algum cenário escalatório. No precedente, eu passo com vocês, o Equador e outros países da região têm uma jurisprudência nesse sentido. Vamos lá então, eu passo com vocês por uma série de imagens a respeito do assunto. Aqui a gente tem um acordo do estado de força, aqui a fonte primária, isso vem do próprio Senado do Paraguai, aprovando isso aí, agora já foi sancionado por Santiago Peña. Agora eu passo com vocês pelas seguintes publicações. Aqui a gente tem isso falando de um dos incidentes de cooperação recente. Nessa imagem, uma apreensão de 760 quilos de narcóticos em cooperação entre Estados Unidos, Colômbia e Panamá. Aí, prosseguindo, a gente tem o seguinte, vamos lá. Aqui, uma operação conjunta entre Costa Rica apreende 1901 pacotes de drogas. Aqui está então a publicação da embaixada na Costa Rica. De forma notória, a gente teve também operação envolvendo o Equador, onde a gente está falando de cooperação diretamente militar. Aí a gente tem a publicação do Comando Sul dos Estados Unidos. Forças militares do Equador e dos Estados Unidos lançaram operações contra organizações terroristas designadas no Equador. E por aí a gente vê a possibilidade da implicação que vem com essa designação. Um exemplo contundente do compromisso dos parceiros da América Latina e do Caribe no combate ao flagelo do narcoterrorismo.
Juntos, estamos tomando medidas decisivas para enfrentar os narcoterroristas que há pouco tempo, melhor dizendo, há muito tempo, infligem terror, violência e corrupção em cidadãos a todo o hemisfério. Novamente, isso não é um juízo de valor, formando sua opinião por você, falando disso como algo positivo ou negativo. O narcotráfico é a questão mais premente na eleição brasileira que vem à tona, e de fato, os países da América Latina, incluindo o Brasil, são alguns dos mais violentos do mundo, com casualidades maiores em tempos de paz para o crime organizado do que seria, por exemplo, alguns países em guerra no passado. E de fato, isso é uma cooperação que afeta diretamente os Estados Unidos, que por muitas vezes vê o país inundado por drogas vindo de organizações criminosas da América Latina, promessa de campanha do presidente americano. De forma notória, eu pego um gancho a respeito disso para falar sobre a perspectiva geopolítica sobre o assunto. Aqui a gente tem parte do que vem à tona na Estratégia de Segurança Nacional dos Estados Unidos, que abarca não só a questão de segurança nacional nos cartéis, mas fala de uma diretiva estratégica, onde a influência chinesa, que por certo tem sido pujante, com a China substituindo os Estados Unidos, exceto Colômbia, México e Costa Rica, salvo engano, Paraguai também, mas tem substituído os Estados Unidos ao longo de 2 décadas como principal parceiro comercial, cooperação expansiva e empresas que são banidas de uma série de países por espionagem, lidando com telecomunicações em toda a América Latina, mas em particular no Brasil. A Huawei, que é banida por questão de segurança nacional na Suécia, Reino Unido, Austrália, Nova Zelândia, Estados Unidos, Canadá, domina as redes 4G e 5G do Brasil. E telecomunicações são só um dos setores. Falo disso para a gente ter noção de que essa declaração que vem como a Estratégia de Segurança Nacional Americana, que eu abordo na sequência, vem como precedente de uma pujança estratégica chinesa. No caso da Argentina, autoridades da Argentina foram até barradas de entrar em uma base espacial administrada pelo exército chinês, para mostrar que a disputa por estratégia não é coisa de um lado só aqui. Dado o adendo, vamos lá. Aspas, então, para a Estratégia de Segurança Nacional, o documento da Casa Branca, publicado no final do ano passado, que pauta muito disso. Queremos garantir que o hemisfério ocidental permaneça razoavelmente estável e bem governado o suficiente para prevenir e desencorajar a migração em massa para os Estados Unidos. Queremos um hemisfério cujos governos cooperem conosco, contra narcoterroristas, cartéis e outras organizações criminosas transnacionais. Queremos um hemisfério que permaneça livre de incursões estrangeiras hostis, ou de posse de ativos-chave e que apoie cadeias de suprimento críticas, e queremos garantir nosso acesso contínuo a locais estratégicos importantes. Em outras palavras, afirmaremos e aplicaremos uma corolária Trump à doutrina Monroe. Anteriormente, os Estados Unidos foram o fiador da independência das nações por aqui. Quando as independências eram declaradas uma após a outra no século XIX, a doutrina Monroe ditava: os Estados Unidos vão reconhecer esses países como países independentes, e não colônias rebeldes vindas da Europa, uma responsabilidade que vinha deles próprios, nascerem de uma rebelião anticontinental, já me embolava aqui, anticolonial contra o Reino Unido. Uma série de interpretações aconteceu depois, com a doutrina Monroe sendo criticada na época do presidente Teddy Roosevelt por intervencionismo. Entre idas e vindas, uma hora como fiador, outra hora visto com suspeição, agora a gente vê novamente uma premência dessa doutrina estratégica, buscando substituir influência chinesa, russa, iraniana, quando se fala da Venezuela, e da Bolívia não é pouca, já falei disso em lives anteriores, por presença americana. Nesse contexto, primeiro comando da capital e o Comando Vermelho designados como organizações terroristas poderia abrir a caixa de ferramentas. Aí é um debate delicado, entretanto, fato é, viram a premência chinesa substituir a premência americana na América Latina, e para esse governo é uma prioridade estratégica na qual as facções criminosas brasileiras se inserem. Feita a cobertura nesse segmento, eu quero convidar você que está curtindo antes para a gente fazer aqui um convite. Frei, a gente tem o squeeze do Panorama. O negócio é o seguinte, pessoal, para você que está gostando do programa, não se esqueça que você tem que estar conosco por e-mail e WhatsApp, tá? Tem muito mais vindo para sua caixa de entrada todos os dias pelo O Panorama. Esse é o nosso newsletter diário de jornalismo internacional. Vamos juntos construir, então, o newsletter que vai informar o Brasil a respeito de jornalismo e tudo o que acontece no âmbito internacional. O Panorama indo de graça para sua caixa de entrada. Link está aqui embaixo na descrição do vídeo, e para quem está na TV, pode escanear o código QR.